Meu nome é Benjamin, estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do ministério World Wide Wings. O tema de hoje é a expectativa do Messias. Depois da série dos boletins informativos, o novo nascimento da casa de Israel, aborda a questão do Messias da casa de Judá e da casa de Efraim. E recordamos as palavras de Yeshua à casa de Judá, Mateus 23, 39. Porque eu vos digo, de agora em diante não me vereis, enquanto não disserdes, bendito o que vem em nome do Senhor. Então, como é que a casa de Judá, ou seja, o judaísmo ortodoxo, encara a questão do Messias até os dias de hoje? Segue uma pequena seleção de títulos traduzidos de vídeos judaicos do YouTube que tratam da vinda do Moshiach. Quando virá o Moshiach? É a altura de dizer a toda a gente. Os sinais estão por todo lado, a evidência é clara. Como será o mundo quando o Moshiach chegar? Está na altura a vinda de Moshiach, os sinais e o período de tempo. O Moshiach é judeu? Como é que o Moshiach fará a sua grande entrada? Eu sinto que eles se concentram na vinda do Messias ainda mais, mas de forma diferente da nossa, do lado de Efraim. A antecipação da sua vinda é fundamental para o judaísmo. Alegadamente, o Hofetz Chaim, Rabino Israel Meir Kagan, 1839 a 1933, levava esta questão tão a sério que andava sempre com uma mala feita para estar pronto para a chegada súbita do Messias a qualquer altura. Há grandes diferenças entre as duas casas no que diz respeito ao Messias. Eles acreditam que o Messias virá pela primeira vez, enquanto nós sabemos que ele já estava na Terra há cerca de 2000 anos. Provavelmente a abordagem mais conhecida no judaísmo para definir os critérios que o Messias deve cumprir é a de Moisés Maimônides, também conhecido como o Rambam, que é um dos maiores estudiosos judeus de todos os tempos. Nos capítulos 11 e 12 de Hilchos Melochim, um shiur, interpretações de uma passagem bíblica da Torá através do Talmud e da Mishnah, ele escreve: O Messias um dia surgirá e trará a realeza da casa de Davi ao seu estado original, para governar como era. Ele reconstruirá o Beit HaMikdash, o templo em Jerusalém, e reunirá os dispersos de Israel. Nos seus dias, todas as leis da Torá serão como era na altura. Os sacrifícios serão oferecidos e os anos de Púzio, Shemitah, e os anos de Jubileu, Juvel, serão observados de acordo com os regulamentos da Torá. O Rambam estabelece de uma vez por todas que o Messias não precisa de fazer milagres ou ressuscitar os mortos. Mas não pensem que o rei Messias tem de fazer milagres e sinais ou trazer à luz coisas nunca antes vistas no mundo ou mesmo ressuscitar os mortos e coisas do gênero. Não será assim. Isto distingue-o das afirmações do antigo judaísmo, onde se tinha criado a expectativa de que alguns milagres, em particular, apontavam para o Messias. A cura de um leproso, a expulsão de um espírito mudo, a cura de um cego de nascença e a ressurreição de um morto. Mas, de um modo geral, ainda hoje, os rabinos salientam que em nenhuma parte da Torá se diz que o Messias fará milagres. No entanto, há um versículo na Torá que diz: O Senhor faz ver os cegos. Salmo 146, verso 8. Para além disso, o Rambam exige que o Sinédrio seja reintegrado. Ele tem de apresentar provas de que este homem, que afirmará ser o Messias, é de fato o Messias. Nos vídeos do YouTube, também se ouve repetidamente que o Messias nasceu de pais normais, tem a sua própria família e é um homem, ou seja, não tem uma natureza divina. Há muita especulação nos vídeos.
E que esse Messias, em potencial, vive tanto de acordo com a Torá, que preencherá as condições para ser chamado de Messias. E assim, ao longo dos séculos, surgiram repetidamente homens que afirmaram ser o Messias e que foram inicialmente reconhecidos como Messias por grande parte da população judaica, até que essa suposição se revelou um erro. Eis aqui duas histórias de Messias falhadas. A estrela. Abençoado e coroado pelo sábio rabínico Rabi Akiva Bar Kokhba, que significa filho da estrela em aramaico, era uma figura lendária, um homem capaz de esmagar uma rocha com um pé e que tirou os judeus das mãos do exército romano. Depois de uma revolta de guerrilha bem-sucedida, Bar Kokhba governou uma nação judaica independente na terra da Palestina durante 2 anos e meio. O seu estado chegou mesmo a emitir as suas próprias moedas de bronze e prata. No entanto, a rebelião acabou por ser esmagada. O Talmud registra que os humanos mataram tantos judeus na batalha de Beitar que o sangue se infiltrou nas narinas dos seus cavalos e correu 40 milhas até o mar. O Messias afogado. Em meados do século V, um homem chamado Moisés apareceu na ilha grega de Creta. Ele prometeu aos habitantes da Creta que era o verdadeiro Messias e que conduziria os judeus de volta à terra de Israel. Diz a lenda que muitos judeus da ilha se juntaram a ele na praia e estavam preparados para deixar para trás os seus negócios e todos os seus bens materiais. Moisés disse-lhes que o seguissem até a água, que lhe abriria, tal como seu homônimo tinha feito para os judeus no êxodo do Egito. A água não se separou e muitos judeus morreram afogados. Moisés, porém, desapareceu. No judaísmo, espera-se, portanto, que o Messias seja humano e cumpra certas tarefas que mudam fundamentalmente o mundo para sempre. O Messias deve preencher vários critérios. Por exemplo, deve ser judeu, Números 24:17. Deve pertencer à tribo de Judá, Gênesis 49, verso 10. Deve ser um descendente masculino do rei Davi e do rei Salomão. Deve conduzir os judeus do exílio para Israel, Isaías 11, verso 12. Tem de reconstruir o templo judaico, Miqueias 4, verso 1. Tem de trazer a paz ao mundo, Isaías 2, verso 4. E tem de levar a humanidade a reconhecer um único Deus, Isaías 11, verso 9. Todos esses critérios são novamente resumidos em Ezequiel 37, verso 24 ao 28. E o servo Davi será rei sobre eles. Eles terão um pastor, guardarão as minhas leis e viverão na terra que dei ao meu servo Jacó. Como ainda ninguém cumpriu estas profecias, os judeus continuam à espera do Messias. No entanto, a visão dos judeus ortodoxos de que o Messias será um deles como um homem, também explica porque muitos deles serão enganados por um falso Messias no fim dos dias. Esta é também a principal razão pela qual Jesus Cristo não é reconhecido pelos judeus como o Messias. Mas além disso, não podem reconhecer o Messias sem Torá, cujos seguidores celebram festas pagãs, como o domingo, em vez do Shabat, a Páscoa secular, em vez da Páscoa dos judeus, e o Natal, que não celebram as festas de outono e que também não observam os mandamentos alimentares. Podemos ver claramente que as expectativas do Messias no judaísmo ortodoxo e no cristianismo estão muito diferentes, em nenhuma das duas religiões de acordo com a palavra. O Messias sem a Torá não é o que as Escrituras ensinam. Pelo contrário, Mateus 7, verso 22 a 23 diz: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Então eu confessar-lhes-ei: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que transgredis a lei. A transgressão da lei significa sempre a ausência da Torá. Sempre que a palavra lei está escrita nas Sagradas Escrituras,
No hebraico está a palavra Torá. O fato de que os seguidores religiosos do Messias não seguem a Torá coopera também com que os judeus tenham uma imagem tão falsa do Messias. Temos aqui uma tarefa muito importante: há de lhes mostrar o seu Messias, que é a Torá viva, e há de aderirmos nós próprios às instruções da Torá. Na minha opinião, as ideias sobre o Messias no judaísmo messiânico e entre os crentes messiânicos são mais congruentes. Os crentes messiânicos reconhecem a totalidade das Escrituras, incluindo as festas dadas em Levítico 23, que são ordenanças eternas. A guarda do Shabat e todas as outras instruções prescritas na Torá também estão aí enumeradas. Que todos vocês sejam ricamente abençoados.